Pessoal, a SS Paris está na estrada para mais um episódio de Por Trás do Sucesso Contábil e a gente tem hoje um convidado nesse episódio que é uma pessoa que tem se destacado demais na área contábil, é um grande parceiro, um amigo e um cliente da SS Paris. Com vocês, Pedro Neri. Grande Sandro, como é que você está, meu amigo? Que bom te receber aqui. O prazer de receber você aqui na nossa casa, no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a Terras Capixabas. Meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário da contabilidade, sou cliente SS Paris. E a SS Paris também é um grande parceiro do nosso movimento da contabilidade consultiva, que é um movimento que defende que o contador deve ser muito mais do que um garantidor de conformidade. O contador tem que ser alguém que leva prosperidade, sucesso para as empresas. E para isso ele precisa de tecnologia. Tecnologia para dar segurança, tecnologia para dar produtividade, para dar tempo para o contador servir ao seu cliente. E a SS Paris é uma das principais parceiras que empoderam contadores em todo o Brasil. Legal. A nossa estrutura também tem esse core dos negócios contábeis, do departamento fiscal, do departamento pessoal, do departamento contábil. Além desses departamentos, nós temos o departamento societário, que cuida dos aspectos de constituição, alteração de empresas, extinção, certificados. A gente tem um departamento de BPO financeiro, que cuida da terceirização do financeiro das empresas. E nós temos um departamento que cuida do onboarding de clientes. Como a gente tem um volume muito grande de entrada de clientes, a gente tem um setor específico para cuidar dessa entrada de clientes, que é uma dica que eu dou para quem está no crescimento acelerado. Ter um departamento específico para onboarding tende a dar uma experiência melhor para o cliente que chega e tende também a coordenar melhor esse projeto de entrada dentro de casa. Porque se você não tem uma área de onboarding bem definida, a tendência é que fica um setor empurrando para o outro. Quem pega o certificado digital do cliente? O fiscal, o DP? Então você tem um setor de onboarding, você tende a centralizar. E esses são os nossos setores principais. A gente tem uma área que nós chamamos de ecossistema, que a gente vende produtos e serviços diversos. Então, marcas e patentes, certificado digital, recuperação de créditos tributários, planejamento tributário, produtos financeiros, numa parceria que a gente tem com a XP. Então, já é um outro setor, que é um setor de sucesso do empresário. Então, basicamente, esse é o organograma da empresa e todos eles reportando para o meu sócio. Hoje eu tenho um sócio que lidera a operação da contabilidade.net, que é o Davi, e eu cuido especialmente da parte de educação. Então, a gente divide funções aqui dentro dessa forma. Legal. Aqui na nossa empresa, nós temos dentro de cada setor, nós temos uma pessoa, em alguns setores mais de uma pessoa, que cuida do sucesso do cliente. Então, a gente tem o sucesso do cliente dentro do fiscal, dentro do contábil, dentro do DP, que é uma pessoa que centraliza o relacionamento com o cliente e o atendimento nível 1. Às vezes, o cliente ele quer uma coisa que é relativamente rápida, mas que se for parar o profissional o tempo todo, toma tempo. Então, eu quero uma declaração de faturamento. Caramba, eu vou parar lá aquele analista fiscal que está fazendo apuração fiscal para poder fazer a declaração de faturamento? Não, então essa área, esse subsetor de sucesso do cliente dentro do setor fiscal vai e atende essa declaração de faturamento. Eu preciso pedir uma prévia de rescisão, eu quero tirar dúvidas sobre alguma questão da convenção coletiva. Então nós temos uma área que atende esse cliente. E esse atendimento hoje é feito especialmente pelo WhatsApp. A gente não tem telefone aqui. Nós temos uma central, né, uma VoIP, uma telefonia por IP, mas a gente praticamente não recebe ligação. Nossa comunicação é majoritariamente por e-mail, por WhatsApp, e quando necessário a gente agenda reunião de vídeo com o cliente. Então o nosso atendimento ele se dá dessa maneira. E também eu acho que é uma dica para os contadores, que é você fazer uma divisão do seu setor operacional. Então se você tem lá dentro do setor fiscal, por exemplo, eu sugiro que você, dependendo do número de pessoas que você tem no time, você considerar dividir em 3 partes. Uma pessoa para fazer o onboarding dos clientes do setor fiscal, porque veja, quando você pega um cliente novo, você tem toda uma parametrização inicial para ser feita. Dependendo do sistema que você usa, são acumuladores, são parâmetros, no DP você tem lá rúbricas, proventos. Cara, se você erra nessa parametrização inicial, você já está induzindo a erro todo mundo restante. Então ter alguém nesse subsetor de onboarding é muito importante. E alguém com um perfil comportamental adequado. Tem que ser uma pessoa mais analista, tem que ser uma pessoa mais conforme. Não dá para você colocar lá um influente, um comunicador, porque ele não vai conseguir manter atenção nos detalhes. Tem que ler convenção coletiva, tem que ler regulamento. Então, alguém com esse perfil comportamental. Ter alguém nessa área de relacionamento, de sucesso ao cliente. Aí sim, um influente, um comunicador, que consiga ficar o dia inteiro conversando com o cliente e ele chega no final do dia tá inteiro. Não adianta você botar uma pessoa mais fechada para fazer relacionamento com o cliente. Ele vai terminar o dia dele acabado. Não, coloca uma pessoa com perfil comportamental adequado. E, por fim, a turma que cuida do processamento, o ongoing, né? Tem um onboarding e tem um ongoing. Tem
a operação. Aí são os executores fazendo a coisa acontecer, porque todo dia tem problema para resolver, é por isso que a gente está aqui, para resolver problema. Então, minha sugestão, dependendo do tamanho da tua empresa contábil, é subdividir os seus setores para que você consiga ter mais produtividade e colocar as pessoas certas nos lugares certos. E um ótimo desafio, um desafio que nós também vivemos aqui na nossa empresa, então eu não quero aqui dizer que existe o caminho certo, porque na minha opinião não existe um único caminho. Eu acho que a liderança, como diz uma frase, né? A liderança é como a beleza. Existem vários tipos de beleza. Não tem uma beleza mais bela que a outra. Existem vários tipos de beleza. Mas você reconhece quando você vê alguém bonito. Ela é difícil de definir, mas é fácil de reconhecer. Você consegue reconhecer facilmente quem é líder e quem não é. Mas existem várias belezas. Dito isso, eu empreendo na contabilidade, eu e minha família, há mais de 20 anos. Há 23 anos nós viemos aqui para o Espírito Santo, eu sou do Rio de Janeiro e mudamos para cá 23 anos atrás, para montar uma empresa de contabilidade que inicialmente atendia só condomínios e depois de alguns anos passamos a atender outras empresas. E eu vi na pele, porque desde 15 anos de idade, 14 anos de idade eu trabalho com meu pai, convivi com colaboradores e eu vi essa mudança geracional acontecendo na minha empresa. Eu lembro lá atrás que a gente tinha colaboradores que pareciam ter um pouco mais de estabilidade no trabalho, de ficar vários anos na empresa e querer isso para sua vida, se orgulhar por isso, inclusive. E a gente olha hoje, por vezes nós temos pessoas que mudam de emprego 2, 3 vezes no mesmo ano. E me parece que existe sim uma mudança de mentalidade, de forma de enxergar o mundo. Talvez essa geração mais jovem, eles estão mais querendo aproveitar a viagem do que chegar no destino final. Enquanto a geração anterior tinha mais apego por onde eu vou chegar, como é que eu... E não estou julgando o que é certo ou o que é errado, não é isso. Sim. Mas eu acho que existe sim uma mudança de mentalidade do colaborador. E essa mudança de mentalidade do colaborador, ela vai implicar uma mudança de postura do gestor. No passado, você poderia ser um gestor um pouco mais autocrata, de olha, faz desse jeito, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é dessa maneira. Esse estilo de liderança, uma liderança mais autocrata, ela é uma liderança muito útil, inclusive, quando você está com um time muito pequenininho, que você tem um time que precisa ser formado, quando você está vivendo um momento de crise, que caramba, para onde a gente vai? Então é importante você ter um capitão apontando a direção, vamos lá, galera, pega no remo e rema, vai, com força. É um tipo de liderança muito importante nessa fase. Agora, à medida que você vai para mares menos revoltos, esse tipo de líder autocrata ele começa a ter problema com a equipe, porque a equipe começa a contestar se quer ficar naquele ambiente, se não está sendo acolhida, se ela não está sendo ouvida. Então existe uma tendência de você mudar desse estilo de liderança autocrata. Por vezes existe uma outra variação do estilo de liderança que é comum nos contadores, talvez até mais comum que o primeiro, que é o líder paternalista. É aquele contador que é um paizão, é aquela contadora que é a mãezona, que acolhe todos os colaboradores. Você tem um problema, deixa comigo que a mamãe resolve. Ah, não sabe fazer não? Deixa que eu pesquiso. Você não sabe como fazer? Tudo bem, eu faço por você. E esse perfil de liderança paternalista, ele tende a criar um time fraco, porque qualquer problema, o funcionário vai recorrer à mamãe. Em vez de ir lá pesquisar numa ferramenta de consultoria jurídica, tributária, em vez de pesquisar com algum colega, em vez de fuçar no sistema, ele quer que traga tudo pronto. Você tem um problema com a batata quente, joga a batata quente pro papai. E isso tende a criar um time muito fraco. Eu vejo muitos contadores com esse estilo de liderança paternalista. O que a gente vê é que cada vez mais temos que ir para um estilo de liderança participativa, que é uma liderança que você fala, mas você também ouve. Você compartilha o desafio com a equipe e você constrói isso em várias mãos. É o estilo de liderança mais trabalhoso, porque ele tem um esforço de comunicação muito grande. Mas, na minha opinião, é o estilo de liderança que constrói negócios maiores, porque você forma lideranças, você forma novas pessoas. Então, o desafio é fazer gestão participativa, colaborativa com as pessoas, sabendo que nós temos diferentes gerações na empresa contábil. Hoje eu tenho pessoas que são 50 a mais aqui, eu tenho pessoas que estão na faixa dos 30, eu tenho pessoas que estão estagiários de faculdade. Como é que faz essa galera toda conviver na mesma sala? Pois bem, estamos aí diante desse desafio. É uma boa pergunta e eu acho que o conselho que eu daria seria basicamente o conselho que você deu, que é recomendar que ele busque um novo ambiente. O que eu aprendi ao longo da minha vida? Que tudo que a gente faz hoje é reflexo do ambiente no qual nós nos construímos. Se a gente quer fazer coisas novas, se a gente quer ter novos resultados, a gente precisa ir para novos ambientes. Por quê? Quando você vai para um ambiente novo, você conhece pessoas novas. Essas pessoas novas te trazem novas ideias. Essas novas ideias que você deixa entrar na sua cabeça, elas te fazem ter novas ações e essas novas ações te trazem novos resultados.
Então, se eu quero ter novos resultados, eu preciso de novos ambientes. Ficar no ambiente onde o contador está, que por vezes é o seu microambiente, é o seu escritório de contabilidade, com aquelas pessoas que ele já convive, com a família, com os amigos, vai continuar fazendo ele ter os mesmos resultados. Para ele ter resultados diferentes, ele precisa ir para novos ambientes. A vantagem que a nossa geração tem é que surgiu um ambiente digital. Hoje, você consegue se conectar com pessoas de diferentes lugares através da internet. Então, eu não sei, você que está nos assistindo aqui agora, eu não sei de onde você está falando. Eu estou aqui agora do Espírito Santo, em Vila Velha. O Sandro veio nos visitar também, lá do interior do Rio. Estamos aqui fisicamente. Mas eu e o Sandro, a gente conversa pelo WhatsApp. A gente participa de coisas online. Então, a primeira dica que eu te dou é: use a internet a seu favor. A internet como ambientes em que você vai se conectar com novas pessoas, novas ideias. Agora, sem dúvida nenhuma, se você puder estar no evento presencial, a transformação é ainda maior. Porque o evento presencial, ele te conecta com essas pessoas e faz você estar presente de corpo e alma. Porque às vezes na internet a gente está no modo multitarefa, querendo ver várias coisas ao mesmo tempo. Ou então no modo superficial. Você viu lá a headline da notícia, você já acha que sabe a notícia toda, né? A geração do Twitter. Eu vi o título, eu já acho que sou expert no assunto. Ouvi o story de 30 segundos e já entendi. A internet nos colocou nesse modo de velocidade que fez a gente ficar muito superficial. Quando você vai para uma imersão presencial, você aprofunda. Você aprofunda no conhecimento daquilo que você está estudando, você aprofunda em conhecer novas pessoas. Impressionante, você aprofunda em conhecer melhor a si próprio. Porque quando você está nesse tipo de evento presencial, você conhece mais sobre você, sobre que tipo de líder você tem sido. Então, o meu convite é: primeiro, vá para o ambiente digital, faça parte do nosso movimento Contabilidade Consultiva, acompanhe o Contabilidade Consultiva na internet. E assim que você puder, esteja nos nossos eventos presenciais. O maior deles é o Contabilidade Consultiva ao Vivo, um evento que a gente faz uma vez por ano. E lá a gente reúne, esse ano, 2024, foram 2.500 pessoas. Para o ano que vem, certamente, seremos 3.500 pessoas. Porque já tem 1.700 ingressos vendidos agora, um ano do evento. Então, esteja em eventos presenciais porque eles vão ajudar você a conhecer mais de você mesmo. Mais um assunto polêmico, né? Porque esse é um assunto que, dependendo do ponto de vista, você vê até opiniões acaloradas. Na internet você vê gente defendendo, atacando. Mas assim, a minha visão, levando para o nosso universo do mercado contábil. O home office, ele já começava a se desenhar antes da pandemia que a gente viveu nas grandes cidades. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, que o trânsito era muito grande. Que você tinha, às vezes, um escritório e a pessoa morava 2 horas de casa para o escritório pelo transporte público. Já começou um movimento, ainda incipiente, de pessoas, cara, peraí, se eu estou fazendo escritório, eu consigo fazer de casa? Deixa eu trabalhar aqui de casa? Então a gente começou a viver isso nas grandes cidades. As cidades menores, como a que eu moro, já é menos difícil o trânsito, então acabou que continuou acontecendo. Veio a pandemia, e a pandemia, que foi uma tragédia, né, para todos nós, perdemos muitas vidas, muitos negócios, mas ela trouxe muitos ensinamentos. Um dos ensinamentos é que você consegue sim trabalhar remotamente. E isso foi forçado a todos provarem esse modelo e caramba, funcionou. E aí, uma vez que você vê, não dá para desver. Uma mente que se expande não volta ao estado anterior. Caramba, funciona trabalhar na contabilidade remoto. E aí criou-se essa, peraí, então vamos fazer todo mundo trabalhando remotamente? Vamos fazer todo mundo trabalhando de casa, ou full home office? Inclusive, eu vi muitas empresas indo para esse modelo full home office. Passados esses anos depois da pandemia, o que eu observo no mercado contábil? E, inclusive, a gente fez uma pesquisa recente sobre esse tema, que foi muito bacana, uma pesquisa com os membros do Master, até para explicar para quem está nos assistindo o que é Master. O Master é o grupo que reúne contadores que faturam acima de 3 milhões de reais por ano. Então, é um grupo que reúne hoje 140 membros e esses membros compartilham informações entre si. É o grupo mais avançado do mercado contábil. Nesse grupo, a gente fez um estudo sobre qual era o modelo de trabalho, se era o modelo home office full, se era o modelo presencial full ou o modelo híbrido. E olha que interessante, o modelo híbrido, ele mostrou um faturamento por funcionário maior do que o modelo presencial. Olha que doideira. O modelo híbrido tendo faturamento por funcionário maior do que o original presencial. Você fez no universo dos 140. Dos 140 membros do Master. Bacana, e maior do que o presencial, do que o totalmente online. Então, na minha concepção, e esse dado me ajuda a chegar nessa conclusão, eu acho que o modelo híbrido é o mais eficiente, porque ele junta o melhor dos dois mundos. Ele junta a possibilidade do colaborador trabalhar da sua casa, estar mais perto dos seus filhos, ele poder estar no seu ambiente, ter menos custos também, né, com transporte, com alimentação, mas ele não faz desconectar totalmente da empresa contábil, porque na empresa contábil é quando você forja cultura, é quando você está ali no dia a dia convivendo com as pessoas e você vê como seu colega enfrenta um problema. E aí você fala, caramba, essa pessoa foi tão equilibrada diante com aquele cliente chato pra caceta, porra, eu vou ser mais equilibrado também, porque se ele pode, eu posso também.
A gente, ser humano, a gente aprende muito por espelhamento, é vendo o outro fazer. O home office fez a gente não se olhar mais. A gente só entra em reunião, em calls, os chiques chamam de calls, né? Ou meetings. É reunião com data de horário de fim, que tem ata, que tem protocolo, e saiu de lá. Você não tem mais aquele cafezinho que um revela pro outro um problema pessoal, e quando eu revelo pro outro, eu tô ajudando a resolver o problema, eu tô criando um vínculo de amizade, eu tô confiando mais. Então, eu acho que, e sem contar o último elemento, que é um elemento prejudicial, é muito difícil formar lideranças no home office. Muito difícil. Porque o líder se revela no desafio. O líder se revela quando ele anda em grupo. Inclusive é um fenômeno curioso, né? Você soltar uma porção de crianças pequenas, eu estava vendo a Pérola um dia desse, solta uma porção de crianças pequenas num lugar, logo você vai ver quem é o líder. Vai ter a criancinha puxando a brincadeira, vai ter... A liderança é um fenômeno natural nosso. Só que ela se expõe quando você está em grupo. No digital é difícil você ver liderança, porque você não tem essa interação toda. E uma empresa contábil só cresce se você formar lideranças. Então, dado esse contexto todo, a minha conclusão é que o modelo híbrido, e hoje assim a gente funciona, hoje são 3 dias em casa, 2 dias aqui no escritório. Ou invertendo, né? 2 dias em casa, então vai invertendo. 3, 2, 3, 2. Pra gente tem funcionado dessa maneira. Agora, obviamente, exige uma mudança muito importante do gestor, porque o gestor deixa de ficar controlando a hora trabalhada e começa a ter que controlar a entrega. O que você está entregando? E essa mudança de mentalidade é algo que o gestor tem que fazer junto. Boa. Eu vou falar isso, Sandro, olhando nos olhos de quem está nos assistindo, porque eu quero que você esteja presente, porque eu vou te falar agora. A reforma tributária é a maior oportunidade da história para você ganhar dinheiro na contabilidade. Na história da contabilidade, essas décadas inteiras de empreendedorismo contábil sendo uma atividade regulamentada, nunca houve uma oportunidade tão grande para ganhar dinheiro. Por outro lado, nunca houve uma ameaça tão grande de extinção de contadores ficarem parados. Você precisa priorizar a reforma tributária. E me assusta, Sandro, ver como os contadores estão completamente alheios a isso, achando que ela não foi regulamentada, então não tem nada aprovado. Gente, tem uma emenda à Constituição. A Constituição Federal, que é o documento, a carta magna do país, já está alterada, prevendo uma mudança da sistemática inteira da forma como as empresas pagam impostos. O que está pendente é definir casos específicos, regimes especiais, regulamentações, alíquotas, mas a sistemática já está na emenda constitucional, já está impressa na Constituição. E nós não estamos longe, nós estamos há 16 meses, agora, 15 meses do início da reforma. A reforma tributária começa os efeitos efetivamente, né, a partir de 2026, quando começa a desaparecer PIS e COFINS e dando lugar à CBS, a Contribuição de Bens e Serviços. Vamos lá, se PIS e COFINS começa a desaparecer e já em 2027 eles desaparecem, o que acontece com as empresas que estão no lucro presumido? Porque hoje tem muita empresa de lucro presumido, quase 1,5 milhão de empresas de lucro presumido, que muitas delas estão lá porque a PIS e COFINS, no regime de cumulatividade, fica aquele valor pequenininho, 3 ponto alguma coisa, né? 3,65, não é isso? Sim. Se isso desaparece, será que vai ter empresa que vai ficar no lucro presumido? Talvez só vai ficar empresa de lucro presumido aquela que tem uma margem de lucro enorme, muito maior que a presunção, e não é a realidade da maioria das empresas. Então imagina só, 1,5 milhão de empresas ao mesmo tempo tendo que mudar, ou se organizar para ir para o lucro real, e a gente sabe que o lucro real não é fácil de você organizar uma empresa, ou você dá um jeito de fragmentar e trazer essa empresa para o Simples Nacional. Seja qual for a operação a ser feita, o contador vai ser chamado à mesa para analisar ela. Aquelas empresas que estão no Simples Nacional e hoje elas estão no meio de cadeia, ou seja, elas compram de uma empresa e vendem para uma outra empresa, o que vai acontecer na reforma tributária é que essa empresa do Simples Nacional, quando compra de alguém, ela não toma crédito. O imposto que está ali embutido, o IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, vira custo para essa empresa. Então ela compra mais caro. E a empresa do Simples Nacional, quando vende para outra empresa, ela não passa crédito cheio. Hoje, se uma empresa do Simples vende para uma empresa do lucro real, ela passa o crédito presumido de PIS e COFINS, os 9 pontos alguma coisa, não é isso? Com a reforma tributária, não, porque ela é transacional, não tem crédito presumido. Então ela vai passar aquela alíquota pequenininha que está dentro do Simples Nacional. Tanto é que eles criaram uma situação louca, quase que um quarto regime tributário, Sandro, que é uma empresa do Simples Nacional apurando o IVA por fora. Ou seja, ela fica no Simples Nacional para fins de contribuição previdenciária patronal, imposto de renda e contribuição social. Agora, os outros tributos, ela apura o IVA como se fosse um lucro real para poder participar da sistemática de debitamento e creditamento. É muita mudança. O que se estima é que das 6 milhões de empresas do Simples, 1/3 tem que sair do Simples Nacional e ir para o lucro real, ou ir para o Simples Nacional apurando o IVA por fora. Você já imaginou os teus clientes todos ao mesmo tempo pedindo orientação tributária? Se você não estiver pronto, sabe o que vai acontecer? Algum outro contador vai estar pronto e vai tomar o teu cliente. Então, estamos diante, Sandro, na minha opinião, da maior oportunidade
Mas, por outro lado, da maior ameaça, depende de como o contador vai se portar frente a ela, se ele vai se preparar e assumir a sua postura como um contador consultivo, que educa o cliente, ou se ele vai continuar sendo um contador despachante, atrás do seu computador, querendo resolver seu problema, e vai ser aterrado por esse maremoto que está vindo aí na nossa frente, que é a reforma tributária. Eu acho até, Sandro, que a gente vai ter um movimento antecipado nesse sentido, porque nós estamos na geração das redes sociais. Então, o empresário vai saber disso através de conteúdo de advogados tributaristas que já estão prospectando empresas. Muitas redes de tributários avançando em cima de clientes. A própria mídia avançando, o surgimento de mídias segmentadas. Eu lembro quando eu comecei 20 anos atrás, a gente só tinha uma imprensa, né? Que era TV Zona lá e todo mundo sabia a mesma informação que vinha do mesmo telejornal. Assim que funcionava 20 anos atrás. Nos dias de hoje, cada um de nós tem um canal de TV no seu próprio YouTube. Então, cada um de nós vai ser impactado por mensagens segmentadas e que se não for você, contador, a falar com o seu cliente sobre o impacto da reforma tributária no segmento dele, você pode ter certeza absoluta, algum outro contador vai fazer isso. Então, talvez, Sandro, não vai nem a guia ter chegado, não precisa. Entendi. Porque ele vai estar sendo impactado, entenda como pagar menos imposto, qual o impacto disso. Vai falar, pô, caramba, meu contador tá ali parado, não fala nada comigo, só me manda notícia ruim, é imposto para pagar, é folha de funcionário para pagar. E esse outro contador aqui, muito mais legal, que tá me ensinando coisas novas, eu prefiro trabalhar com esse contador que me ajuda do que com o meu contador atual que está afastado de mim. Então, eu acho que a mudança precisa acontecer agora, porque é um processo de educação. Na minha opinião, os contadores consultivos são justamente esses contadores mais educativos, que estão mais ligados a orientar o cliente, são esses contadores que vão prosperar. E aquele contador da burocracia, da conformidade, que fica só na obrigação legal, esse contador vai ficar para trás. Pô, que bom. Sandro, obrigado por você trazer de volta essa história, né, que você tinha me contado lá no evento. E vou dizer que eu fico muito orgulhoso de saber disso, porque isso preenche meu propósito de vida. Eu escolhi ajudar as pessoas a crescerem, eu escolhi dar minha contribuição para que a gente tenha um país melhor e eu descobri que eu consigo fazer isso junto com os contadores. Quando a gente empodera os contadores, os empresários contábeis, eles mais fortes, eles levam mais prosperidade para as empresas e, portanto, a gente leva prosperidade para o Brasil. Eu acredito no poder de multiplicação dos contadores. E ouvir isso de você, ouvir isso dos contadores me deixa muito feliz. E é algo que eu consigo ver de maneira muito clara, essa transformação. E eu quero explicar os fundamentos dela. Por que ela acontece? Será que o Pedro tem toque de Midas? Eu toco nas coisas e viram ouro? É óbvio que não. Eu sou um ser humano comum, não tenho nada de diferente do que você que está me assistindo, do que você, Sandro. Mas o que eu faço primeiro, ressignificar o papel do contador. É o contador entender que ele é um profissional, que ele tem que levar sucesso para o cliente. Porque por muitos anos o contador foi raptado por uma mentalidade de que eu preciso atender ao governo, com obrigações acessórias, e cada vez ficam mais pesadas, sim, mas o contador que ele enxerga que o sucesso dele é o sucesso do cliente dele, só essa mudança de mentalidade já faz ele mudar de jogo, porque ele passa a ser mais atraente para o empresário. O empresário tende a preferir contratar um contador mais consultivo e pagar mais caro para ele, do que contratar um contador digital que só está querendo entregar a obrigação acessória. Então, essa mudança de mentalidade, por si só, já faz o contador se portar de maneira diferente. Quando eu mudo o meu mundo interior, eu começo a mudar o meu mundo exterior. Eu passo a pensar diferente sobre mim mesmo, eu começo a me vestir diferente, eu começo a agir diferente, e isso vem em resultados diferentes. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa mudança de mentalidade. A segunda coisa que a gente faz é método. E a contabilidade é uma área que nós temos pessoas incríveis, profissionais super competentes, capacitados, mas é uma área que tem muito conhecimento técnico contábil. O contador ele passa muito tempo estudando a ciência contábil, estudando a parte tributária, mas ninguém ensinou para o contador como empreender. Ninguém ensinou para o contador como vender, como prospectar clientes, como liderar pessoas, como gerenciar processos. E os contadores têm dificuldade de crescer justamente por isso, que é fazer essa virada de contador para empresário da contabilidade. Então eu comecei a ensinar para os contadores como serem empresários da contabilidade, e não só um profissional contábil. Então quando você tem um método, você começa a ter uma receita de bolo. E quando você tem a receita de bolo com os ingredientes certos, cara, esse bolo vai sair. Não vai ser o melhor bolo do mundo, mas vai ser um bolo. E na segunda vez o bolo sai um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. Então o segundo ingrediente é o método. A gente tem um método forte que acelera o crescimento de contadores. E terceiro ambiente é a comunidade. A gente construiu um movimento. A contabilidade consultiva não é sobre o Pedro. O Pedro é uma das pessoas que é um dos porta-bandeiras, que levantam essa bandeira. Mas hoje, se você for olhar, a grande maioria do mercado contábil fala desse contador mais diferenciado, mais estratégico, mais consultivo, mais protagonista, independente do nome.
mas todos eles falam desse novo contador, um contador diferente daquele contador do passado. Então, quando você cria um movimento, uma comunidade, você congrega essas pessoas dentro do mesmo propósito, você cria momentos específicos, como é o Contabilidade Consultiva ao Vivo, tudo isso junto vai fortalecendo essas pessoas e faz essas pessoas se encorajarem a seguir em frente. A ponto de você falar a história dessa contadora que falava, poxa, eu estava perto de desistir do meu negócio e hoje eu estou crescendo. Olha a mudança de vida que aconteceu na vida dessa pessoa, graças a esse conjunto de ressignificar, de método, de ambiente. Então esse é o fundamento, é por isso que a contabilidade consultiva é o movimento que mais cresce, é o método que mais entrega resultado, porque a gente faz uma mudança de vida no contador. Legal, Pedro. Queria te agradecer essa oportunidade de estar falando nesse episódio. Como eu passei no início, né? A gente como empresa, a gente não quer entregar só produto, a gente quer entregar também conteúdo para os contadores. Eu acho que a tua contribuição é fantástica, o que você já faz hoje com o movimento da contabilidade consultiva. As dicas que você passa do dia a dia da sua empresa contábil, né? Eu acho que vai sempre agregar ao contador que está nos assistindo, ao estudante que quer virar um escritório de contabilidade no futuro, quer empreender. Então, eu queria te agradecer em nome da SS Paris, de todo o nosso time. Muito obrigado aí pelo tempo com a gente. Eu que agradeço, uma honra estar do seu lado, meu amigo. E o recado final para quem está nos acompanhando, quero te convidar a seguir o nosso canal, @Contabilidade Consultiva, porque lá todo dia tem conteúdo gratuito para ajudar você a crescer na contabilidade. E quero te encontrar pessoalmente. Você vai me encontrar, vai encontrar o Sandro lá no Contabilidade Consultiva ao vivo. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas nossa próxima edição será em 2025, nos dias 25, 26 e 27 de junho. Então, vai ser depois do período de imposto de renda, durante a semana. Nós já temos, nesse momento, 1.700 ingressos vendidos. Vamos chegar a 3.500 contadores. Vai ser um dos maiores, se não for o maior evento de contabilidade de 2025. Eu quero te encontrar lá para você conhecer as novidades da SS Paris, que eu estou sabendo que tem muita coisa nova chegando, Sim, né? Bastante coisa chegando. Bastante coisa legal chegando aí para ajudar ainda mais o contador. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado você.